Boa noite, irmãos. Graça e paz. Essa expressão graça e paz, ela é muito usada, pelo apóstolo Paulo. Por que ele fala de sempre vai usar a graça vindo primeiro do que a paz? Será por quê? Coincidência? Uma coisa aleatória, que o Espírito Santo colocou sempre a graça e depois a paz? Não, porque nós só encontramos paz fundamentado na graça de Deus. Ninguém tem paz fora da graça de Deus. Haja visto que a palavra graça significa favor imerecido. Deus não faz uma troca com você. Deus usa de misericórdia para com sua vida. E a palavra misericórdia vem de uma expressão ligada ao coração. Aquele sentimento, de pena que Deus tem de nós pecadores. Por isso vem misericórdia, Deus tem no coração um sentimento de pena. Ele olha para nós, quanta coisa eles perdem, quantas coisas eles deixam de receber, quantas coisas eles passam nessa vida sem desfrutar, porque não entende que eu sou um Deus de favor. Favor imerecido significa graça. Que essa graça esteja sobre nós aqui nessa noite, sobre este culto, que possamos voltar para nossa casa repletos de graça, suavidade, alívio, amém? Com a nova expectativa que amanhã vai ser melhor do que hoje, que dias que virão vai ser melhor para nós, porque a graça de Deus é inesgotável. Pode usar, sem economizar, porque a graça de Deus é inesgotável. Abra a palavra de Deus em Isaías, capítulo 6, a partir do verso de número 1. Isaías 6, a partir do verso de número 1. Quem achou, ponha-se de pé. Quem não achou, ponha-se de pé. Vamos ficar todos de pé. Diz assim a palavra de Deus nessa porção, verso 1: No ano da morte do rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Vou repetir: enchiam o templo. Diz o texto: serafins, que era um ser angelical, na graduação ou na hierarquia angelical, serafins assistiam na presença de Deus. Eles estão na presença de Deus. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Então a asa estava assim, a outra asa voava, e as outras 2 cobriam o pé. Essa era a cena que estava lá. Que estava lá não, que está lá. Essa é a cena que está acontecendo agora lá. E o texto diz assim: cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros. Eles falavam um querubim para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. De novo: cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória.
Aí diz ainda: as bases do limiar, ou a base, ou a porta, se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. De novo, encheu de fumaça. Grava isso. O texto diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, com uma pá. Tirou uma brasa do altar lá dos céus. Tirou uma brasa do altar com uma pá, com a tenaz. E diz aqui o texto ainda, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com a tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade, o pecado da sua natureza, a tendência da sua natureza, aquilo que você comete por causa da sua natureza humana, foi tirado. Deus tira pecado. E a Bíblia diz: e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim, estou ao seu serviço. Isaías falou para Deus. E Deus diz assim: então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endureceu-lhe os ouvidos, fecharam-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os seus ouvidos, e entender com o coração, e se converta, e seja curado. Deus tem cura. Deus tem cura para você nessa noite. Amém? Deus tem perdão para você nessa noite. Deus tem enchimento para você nessa noite. É isso, por isso que nós saímos da nossa casa para cultuar a Deus agora com os irmãos. Deus se alegra. A Bíblia diz que quando nós estamos reunidos, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Deus seja conosco, do início ao fim deste culto. Tenha misericórdia de cada um de nós. Ó Deus, não considera os nossos pecados, traz perdão para nós. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Ó Pai, purifica-nos na mente, na emoção, nos sentimentos, purifica-nos no corpo, purifica-nos no espírito. Que sejamos corpo, alma e espírito purificado pelo Senhor. Que esta noite seja uma noite marcada, ó Deus amado, com a Tua presença neste lugar, de tal maneira que as pessoas saiam daqui, Senhor Deus, ó Deus amado, com alegria que vem dos céus, com a paz que vem lá do alto, com os cuidados do Senhor para nossas vidas. É a nossa oração, ó Deus, é o nosso pedido, é o nosso clamor, ó Deus amado, e receba desde já a nossa adoração, o nosso louvor. Abençoa o Felipe, derrama graça sobre o meu irmão, Deus. Melhor dizendo, Deus, o André, derrama graça sobre a vida dele, enche-o com teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia, e que o Senhor possa usar a vida dele como o Senhor usou a vida de Davi, que dedilhava, ó Deus, uma harpa, e a essa harpa fazia trabalho de libertação na vida de Saul. Faça isso, que o louvor possa libertar nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor com alegria, com satisfação. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Presta atenção na letra, canta com entendimento. Prazer
tua voz. Eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, da tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Aplauda o Senhor, irmãos. No texto que nós lemos, fala sobre a fumaça de Deus que encheu. Essa fumaça é a Shekinah, é uma nuvem celestial que na manifestação de Deus sempre está presente, né? A Shekinah do Senhor, a fumaça de Deus. Vamos adorar o Senhor. Que Deus esteja te dando toda a disposição para adorar o Senhor como convém. Glórias a Deus. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver
Aleluia, aplaude o Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus, apresentar a sua situação diante de Deus nesta oportunidade. Você que está enfermo, a Bíblia diz assim: está alguém dentre vós sofrendo? Faça oração. No momento do sofrimento, irmãos, não adianta reclamar. Tem que clamar. É melhor você clamar do que reclamar. Porque reclamar, nós reclamamos com quem está do lado. Clamar, nós clamamos para aquele que está lá em cima e pode todas as coisas. Pode mudar a nossa sorte. A Bíblia diz assim: está alguém alegre? Cante louvores. No seu sofrimento, na sua angústia, ora. Na sua alegria, não vai comemorar na roda dos escarnecedores, com aquilo que não glorifica a Deus. Cante louvores, esteja onde está, festejando, celebrando o Senhor, adorando o Senhor. A Bíblia diz aqui ainda: está alguém doente? Não fique no seu lugarzinho não. Chama os presbíteros. E a Bíblia diz que o presbitério da igreja tem autoridade para ungir com óleo. Amém, Jesus. O texto diz aqui: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, e estes presbíteros façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. No Novo Testamento a gente só encontra duas referências sobre o uso do óleo de forma física, só para enfermidade, para mais nada. Não se unge carro, não se unge cachorro, não se unge casa, unge doença. As pessoas estão doentes. Quem faz isso? Presbítero. Não é qualquer um que pode fazer não. Presbítero manda chamar. Senão a Bíblia diz assim: você pega o óleo, você mesmo se unge a sua casa, manda chamar o presbitério da igreja, a autoridade eclesiástica, para fazer isto. Porque se você fizer fora disso, quem sabe pode vir um retorno, uma resposta contrária, que você está usurpando uma autoridade que você não tem. Chama os presbíteros. Vem cá, presbíteros, vamos ungir. Quem está enfermo, faça uma fila.
Nós vamos ainda interceder por aqueles que não estão aqui, que a gente sabe que está enfermo, não é? Quem você lembrar, se apresenta diante de Deus, esteja também no clamor. Nós queremos apresentar aqui a irmã Maria Geralda, né, enfrentando lá uma situação adversa em relação à saúde. O irmão da Zirlei, Eudes, né, tem uma menina, uma moça com câncer, vizinha da nossa irmã Cláudia. Cláudia até pediu um momento de oração. Vamos orar por ela. Vamos lembrar das pessoas que estão enfermas, tá ok? E que Deus possa levar, não só para nós que estamos aqui, que ficamos debaixo dessa cobertura de oração, mas também a cura para eles. Deus, nós estamos aqui em nome de Jesus. Tu és Deus que age no ajuntamento do teu povo, mas o Senhor é Deus que age em todos os lugares, ó Deus amado, desse planeta Terra. A Bíblia diz que a terra está cheia da tua glória. Leva a glória da cura, ó Deus amado, dos sinais, do prodígio, das maravilhas, em favor desses irmãos que se encontram enfermos. Dá-lhes a bênção do livramento, a bênção, Senhor Deus, ó Pai amado, da restauração, a bênção, Senhor Deus, da normalidade. Em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor Deus, a enfermidade, o câncer, ó Deus amado, que tem assolado algumas pessoas, ó Deus amado, nessa situação que nós estamos vivendo, ó Pai, nesses dias. Dê o livramento, ó Deus, dai-nos os livramentos que precisamos. Guarda-nos, ó Pai. Jesus, libera aquela virtude, a mesma virtude que o Senhor liberou sobre a mulher que estava, ó Deus, com fluxo de sangue, que tocou no Senhor. A Bíblia diz que o Senhor parou e falou: de mim saiu virtude. Libera essa virtude sobre os enfermos, manda embora a enfermidade, ó Deus amado, estenda as mãos com teu poder, manifesta. A Bíblia diz: se crermos, nós vamos ver a glória do Senhor, ó Deus amado, mudar a nossa sorte, mudar a nossa situação, mudar a situação das pessoas que tem sido, Senhor Deus, trazida a nós, para estarmos clamando por elas, orando por elas, pedindo o teu, ó Pai amado, a tua intervenção, a tua ação em favor da vida delas. É a oração da igreja nesta coletividade, ó Deus amado, orando pelos enfermos, em nome de Jesus, amém e amém. A Bíblia diz assim: ao Senhor pertence a terra. Sabe o lote que você tem? Um apartamento, casa, o carro que você tem, tudo que você tem, não é seu não, Deus te emprestou. Tudo que existe no planeta Terra pertence a Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo, e diz o texto, o mundo e os que nele habitam. Sabe essa vida que você falou, a vida é minha? Não é sua não, ela é do Senhor. O fôlego que você está aí de vida, se Deus recolher, acabou, não tem mais nada. O que somos? Mas se temos saúde, temos vida, temos prosperidade, estamos crescendo, é porque Deus está nos emprestando pela sua graça e a sua misericórdia. Amém? Então administra com esse entendimento, administra tudo que você tem com carinho, não desperdiça, serve o outro, ajuda o outro. Amém? Fazendo assim, quanto mais você libera, mais você dá espaço para Deus liberar para você. Quanto mais você retém, mais Deus fala: não posso colocar, está cheio. A mão não abriu, o coração não abriu, não estendeu as mãos, não doou. Então está cheio, não precisa de dar.
segredo, princípio. Nós vamos orar pela sua vida profissional, para você que é empresário, autônomo, para você que é aposentado, para você que é pensionista, né? Para você que trabalha empregado, Deus abriu uma porta. Para você que está desempregado, Deus tem uma porta para abrir para você. E eu vou chamar nesse momento o presbítero João para fazer essa oração em favor da sua vida nessas áreas. Levanta as duas mãos para o céu e fala assim: Deus, encha minhas mãos, abençoa para que eu possa abençoar, abençoa para que eu possa desfrutar. Amém? O presbítero João vai orar. Logo após nós vamos fazer o momento de dízimo e oferta. Você que trouxe, traga aqui no altar. Glória a Deus. É um privilégio estarmos aqui. Como é bom, Senhor, estarmos aqui reunidos na Tua igreja. Como é bom saber que um dia, Senhor, o Teu amor, a Tua misericórdia vem sobre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus que está cuidando de cada um de nós. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, os empresários desta igreja. Abençoe aquele, Senhor, trabalhador. Abençoe aquele, Senhor, que está com projetos, sonhos de trabalho. Abençoe aqueles que estão estudando e têm, Senhor, no coração algo, Senhor, especial, uma formação especial. Tudo está nas Tuas mãos, Senhor. Mas o Senhor é um Deus que supre todas as nossas necessidades. O Senhor é um Deus que está presente em nossas vidas, nas nossas famílias. Ó Senhor, dai-nos sempre, Senhor, um coração aquebrantado. Dai-nos sempre, Senhor, um espírito humilde. Que possamos sempre, Senhor, estar nos renovando pelo Teu amor, pela Tua presença. Por isso abençoe, Senhor, abençoe também, Senhor, esta igreja do Senhor. Ó Senhor, derrama sobre nós a bênção, Senhor, da unidade, do amor. Que possamos, Senhor, todos juntos ser um instrumento nas Tuas mãos. Abençoe a cada irmão, cada irmã, cada departamento desta igreja. Que possamos, Senhor, a visão ser do Senhor, olhar para Ti, Senhor, e clamar: Senhor, dai-nos a Tua graça, dai-nos, Senhor, o Teu poder, a Tua autoridade. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nós ministramos bênçãos, Senhor, na vida de cada irmão, cada irmã, cada família. Esteja presente, Senhor. Ali, ó Pai, se tiver tristeza, traz alegria. Se tiver ali, Senhor, medo, traz coragem. Se tiver ali desconfiança, que prevalece a confiança, porque o Senhor é um Deus que está à porta e bate. E temos que estar com o coração aberto para Ti. Por isso, ó Pai, nós agradecemos, porque cremos na Tua palavra, cremos, Senhor, no Teu cuidado para com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, pode vir aqui à frente, entregar o seu dízimo, trazer com alegria. Amém. Enquanto o André vai. Nosso Deus merece toda forma de elogio e de aplauso. Assentem e abra a palavra de Deus, Isaías 6. Pode assentar. Depois nós vamos orar mais. Amém? Isaías, capítulo de número 6. É o texto que nós lemos aqui no início. Eu li o texto da pregação. A nossa proposta nesta noite de reunião é falar sobre a importância da sensibilidade espiritual. Tá ok? Essa é a nossa proposta. Isaías capítulo 6, o verso de número 10. Mas deixa a Bíblia aberta aí nesse capítulo. Diz assim o verso 10 do capítulo 6: Torne insensível o coração deste povo, tampe os ouvidos e feche os olhos deles. Assim eles não verão com os olhos, não ouvirão com os ouvidos, nem compreenderão com o coração, para que não se voltem para mim e sejam curados. Palavra pesada é essa, né?
Deus permitindo que o povo continuasse surdo e cego, e com ausência de compreensão. Deus é um Deus que cura. A Bíblia fala que no final, para mim e sejam salvos, e sejam curados, melhor dizendo. Deus está falando aqui de cura. Existe uma enfermidade espiritual, irmãos, que às vezes pode estar presente aí na sua vida, ou na minha, ou na vida de quem quer que seja. Chama insensibilidade. Essa doença espiritual é terrível. E o que provoca essa doença, o que está por detrás dessa doença, chamada insensibilidade, é quando nós estamos com problema na audição espiritual, quando nós estamos com problema na visão espiritual, quando nós estamos com problema nos pensamentos, não compreendemos e nem temos interesse de compreender as coisas de Deus. Então a palavra de Deus mostra essa doença. Essa doença pode pegar qualquer um de nós, pode fazer parte da vida de qualquer um de nós. Interessante que esse texto, lá do capítulo 1, verso de número 1, o capítulo 6, verso de número 1, fala que, para a gente situar no tempo, fala que no ano da morte do rei Uzias, a Bíblia diz que no ano da morte do rei Uzias, foi que o profeta teve essa visão. O profeta Isaías teve essa visão de Deus assentado no trono na morte do rei Uzias. A palavra Uzias, o significado deste nome é a força que vem do Senhor. Então, a força que vem do Senhor morreu. O rei Uzias morreu. Aquela força que vem do Senhor já não existia. Estava ali um povo sem força. Estava ali um povo que Deus falou: eu vou entregar a vocês a surdez, eu vou entregar a vocês a cegueira espiritual, eu vou entregar a vocês a falta de entendimento espiritual, e vocês serão insensíveis. Eu vou estar fazendo maravilhas no mundo e vocês não vão ver. Eu estarei fazendo sinais de prodígio e você não vai ver. Irmãos, olha que coisa séria, sensibilidade espiritual. Às vezes você vem para a igreja, Deus está fazendo maravilha e você não viu. Deus está usando uma palavra maravilhosa para te abençoar e você não ouviu, não compreendeu. Você veio sem sensibilidade e voltou sem sensibilidade para casa. E nós não podemos deixar essa coisa acontecer conosco. É por isso que nós precisamos vir para o culto com essa ideia de que Deus vai agir. Ter essa fé, essa confiança, essa expectativa. Deus vai agir. Você precisa levantar todos os dias e saber que o seu dia é uma proposta de Deus. Deus vai agir ao seu favor. Nas coisas naturais é Ele que está agindo, nas coisas espirituais é Ele que está agindo. Eu tenho a graça de ter muitos parentes que já entregaram a vida para Jesus, vários. Mas todos os dias eu oro para minha família e oro para minha parentela. Viu, Ed? Quando Deus te levou lá para o hospital para fazer uma grande obra lá na sua vida, não foi por acaso que você parou naquele leito de enfermidade. Foi para te dar sensibilidade espiritual. Há umas 2, 3 semanas atrás eu convidei um primo, meu primo, para ele em casa. Ele mexe com estofado, para ele fazer uma avaliação de um conserto de umas cadeiras para mim. Esse meu primo, ele congrega, ele é diácono lá da igreja da irmã da Eni, esposa do pastor Sâncio. Ele se converteu lá. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei tão feliz, não é?
Porque eu tenho visto assim, Deus alcançando os meus parentes, primos, primas, tios, tias, não é? Sobrinhos, sobrinhas. Eu tenho visto Deus no decorrer do tempo puxando um para a salvação. E ele me contou uma experiência dele muito interessante. Ele falou: pastor, hoje de manhã, ele mexe com capotaria, né? Com a parte de, não é capotaria não, estofado, capotaria de carro, né? Ele mexe com estofado. Ele falou: hoje de manhã, e a esposa dele trabalha o dia inteiro, eles não têm filho, né? Que eles casaram já com a idade mais avançada. Ela tem um filho que não mora com eles. Então eles moram o casal. Aí eu fui colocar o meu feijão para ferver e veio uma voz no meu ouvido dizendo assim: ajoelha e ora. Fiquei assim olhando para ver quem é que estava falando, mas vi aquela voz tão clara. A sensibilidade, irmãos, sensibilidade. Ajoelha e ora. Eu obedeci aquela voz. Eu fui lá, ajoelhei, orei, falei, enchi os céus com a minha realidade, com a minha oração, obedeci, falei com Deus. Na hora que eu terminei de orar, a voz voltou no meu ouvido e diz assim: até o final da tarde você vai receber uma surpresa. Deus fala, irmãos, para pessoas sensíveis. Deus fala, e Deus quer que a igreja seja sensível, quer que você seja sensível. Aí ele foi bem à tardinha lá em casa, depois das 5, ele falou: pastor, a surpresa já chegou. Antes de vir para cá, a surpresa chegou lá no meu portão. Ele não falou o que é a surpresa, ele não me contou, mas eu fiquei tão maravilhado, irmãos. Quando uma voz falar com você, tá? Não pense que a voz de Deus vai falar com você assim: presbítero João, a voz vai falar lá no sol. É como você estivesse falando com você, porque fala no seu interior. Começa a ler o seu interior. Deus pode estar falando. Eu estou tendo uma sensibilidade seguinte: durante o dia eu intercedo muito pelas pessoas. Vem, por exemplo, a imagem, a figura de uma pessoa na minha mente. Eu não acho que aquilo, eu estou tendo a sensibilidade, não é para eu simplesmente ficar pensando naquela pessoa, é para eu interceder para aquela pessoa. Mesmo trabalhando, fazendo as outras coisas, eu falo com Deus. Por isso vem a figura do irmão João. Deus, olha o João, a sua família. Eu não sei o que ele está passando, eu não sei que situação ele pode estar enfrentando ou vai enfrentar. Deus, livramento, cuida dele. Deu para os irmãos entenderem? Irmãos, nós somos um povo de propósito aqui na face da terra. Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Nada está acontecendo dia a dia, dia após dia na sua vida, só por passar mais um dia, o rotineiro. Deus quer que sejamos sensíveis. E neste ano morreu Uzias, mais ou menos no ano 740 antes de Cristo, para a gente situar aí. Só que vem decrescente, né? O ano seria 740, 739, 738, 20 anos depois, a Síria estava governando o mundo inteiro, era um império mundial. E foi a invasão da Síria às 10 tribos de Israel do reino do norte, no ano 720, 721, 22, mais ou menos. Foi essa invasão. Perderam-se 10 tribos de Israel. Até hoje não se sabe. Está espalhado as 10 tribos de Israel. Deus só preservou a tribo de Judá e Benjamim, né? Que são as duas tribos do sul. Então presta bem atenção, irmãos, que Deus, Ele é Deus que nos orienta. Nós não podemos deixar que falte para nós o que faltou para Israel. Israel faltou entendimento, irmãos. Nos versículos aí para trás, lá no capítulo 1, você vai descobrir como que o povo estava. Leia lá depois, lá na sua casa. O povo estava totalmente, irmãos, apáticos, insensíveis a Deus.
O povo estava sem conhecimento de Deus, e nós não podemos viver como um povo sem conhecimento de Deus. Conhecimento através da revelação escrita e conhecimento na nossa experiência. A Bíblia diz assim que Deus não é Deus só para você saber, Deus é Deus para você provar. Ao provar e ver de que o Senhor é bom. E você precisa provar da bondade de Deus. Nós precisamos, cada segundo, cada minuto, cada hora que passa na sua vida, ano, né, meses, semana, mês e ano, não é só para você ter mais um dia na face da terra, é oportunidade de Deus para você estar desfrutando de um Deus que é bom, cheio de bondade, que tem prazer de fazer o bem, que tem prazer de favorecer o desfavorecido, de favorecer o fraco, de favorecer aqueles que foram saqueados, sequestrados. Deus tem esse prazer de fazer isso com você. Então, a Bíblia diz que o povo, lá no capítulo 1, abandonou a Deus. E quantas das vezes nós estamos abandonando a Deus? Por causa dos nossos projetos, nada contra o seu projeto, os seus sonhos. Aliás, Deus tem um progresso para você. Mas você não pode abandonar a Deus. Nada pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Nem seus filhos, nem seu esposo, nem sua esposa, nem seus bens, nem seu emprego. Nada pode, nem o seu prazer pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. O povo abandonou a Deus, virou as costas para o conhecimento. O texto diz, né? O povo blasfemava de Deus. Isaías 1, 3 e 4. O povo faltava sensibilidade, Isaías 6:10. E a religião que eles praticavam era uma religião mecânica. Era uma religião mecânica e com falsa aparência. A Bíblia diz, lá no capítulo 29, verso 3, a Bíblia diz assim: olha, esse povo me tem na boca, na língua, mas com o coração, nos sentimentos, está longe de mim. Cuidado para você não buscar para você uma religião desse tipo, um relacionamento com Deus desse tipo, uma espiritualidade desse tipo, sem conhecimento, né? A Deus é abandono. Tem essa coisa para fazer hoje, eu vou abandonar. Tem essa coisa para fazer, eu vou deixar para lá. Deus fica em segundo plano. Irmãos, Deus não pode entrar em segundo plano em área nenhuma da sua vida. Deus é primeiro plano em todas as áreas da nossa vida. Se a gente aprender isso, nós vamos desfrutar muito de Deus e as curas do Senhor para nossas vidas. A palavra de Deus, aqui ainda, o texto diz que essa religião deles era a religião da boca para fora. Falava de Deus, mas não vivia Deus, não sentia Deus, não tinha nenhum respeito a Deus, nenhuma honra a Deus. Pois bem, a sensibilidade espiritual é algo considerável. Nós precisamos considerar como um grande valor na nossa caminhada e no relacionamento nosso com Deus. Não podemos de forma alguma, irmãos, estarmos com nossos ouvidos fechados. É tanto que o Espírito Santo, lá nas cartas de Apocalipse, fala várias vezes, né? O texto lá fala: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça, não tenha os olhos fechados. Para isso Jesus veio. A Bíblia diz que Jesus veio para restaurar a vista ao cego. Tenha essa compreensão. E se você começar a sofrer de surdez espiritual, cegueira espiritual, não é? A mente fechada para as coisas espirituais, humilha, clama, pede a Deus misericórdia e socorro. Que nós podemos passar, irmãos. Quantas das vezes nós passamos por situações de cegueira? A gente não consegue enxergar um palmo, porque enxergar é perceber. Nós não conseguimos perceber nada o que está à nossa volta, nada que está lá dentro do nosso interior. Estamos totalmente insensíveis. Precisamos buscar de Deus a capacidade da cura no ouvido espiritual, nos olhos espirituais e na mente
espiritual. Para aquele que é crente, que já confessou Jesus, acontece um milagre com você no dia da sua conversão. A Bíblia diz que Deus cria um novo ser na sua vida no dia da sua conversão. Sabia disso? O homem espiritual. E a Bíblia diz que o que acontece? Esse homem espiritual, ele tem a mente de quem? A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Deus já te deu a mente de Cristo, e você precisa explorar essa mente de Cristo que já mora em você, que está em você, você que já nasceu de novo, que já entregou sua vida para Jesus, que já confessou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Você tem a mente de Cristo, você tem um novo coração, não é um coração de carne. A Bíblia diz que não é um coração de pedra, melhor dizendo, é um coração sensível, um coração que percebe as coisas de Deus, com sentimentos que percebe as coisas de Deus. Então guarda isso na sua vida, entenda isso. Vamos buscar a Deus para que Deus traga sensibilidade para nós, sensibilidade para os nossos irmãos, sensibilidade para a igreja de Cristo nessa geração, sensibilidade para essa geração de gente que habita no planeta Terra, que Deus possa entrar, salvar, libertar, levar a grande bênção da sensibilidade espiritual para nossas famílias. Quantos entes queridos seu que está caminhando para a eternidade sem Deus? Que nós possamos levar Jesus. E você quer levar Jesus para a sua família? Quer? Eu vou te dar uma dica. Testemunha sem falar, testemunha com as suas atitudes. Caso contrário, você só embaraça o caminho dele, porque a sua família te conhece. Ele não vai no seu discurso de jeito nenhum, ele vai na sua prática. Por isso que é o valor do testemunho. Testemunhar de Deus sem fala, testemunhar com atitude, testemunhar com postura, testemunhar evitando o que não agrada a Deus e fazendo o que agrada a Deus. Que posição, postura diante da presença do Senhor. Cultivar o coração sensível mesmo que viver recebendo os livramentos que vêm de Deus. Está ligado também o princípio de salvamento, né? Livramento, proteção que vem de Deus. E esse coração sensível geralmente ele desfruta dos livramentos que vêm de Deus. E também estarmos, irmãos, sob as asas do Altíssimo. É o Salmo 90, né? 91, né? As pessoas só leem, não entendem nada que está lá, fica lendo, faz uma reza daquilo ali, lê, nunca entende, abre lá na casa do Salmo 91, põe lá como um amuleto. Salmo 91 não é para estar só a Bíblia aberta, não, irmão, precisa estar lá dentro da nossa compreensão, do nosso entendimento. Bíblia não é só para você abrir isso aqui, eu vou pôr lá, porque agora é um amuleto, nenhum mal vai entrar aqui, né? Nada disso, irmãos. A Bíblia tem que estar morando aqui, ó, na nossa mente e no nosso coração. Como nós somos limitados, nós podemos ir lá e ler e meditar de dia e de noite, porque você não guarda tudo, mas é procurar vivenciar a palavra de Deus. Irmãos, eu quero te convidar a extrair no capítulo 6 de Isaías o segredo para um viver espiritual tomado pela sensibilidade. Vamos pensar aí no livro de Isaías. O que vai falar com a gente? O primeiro elemento, irmãos, que vai trazer sensibilidade para o seu coração, o primeiro elemento que vai te fazer uma pessoa sensível, o primeiro elemento nessa busca de sensibilidade é compreender que Deus está acima de todas as coisas e que Ele governa sobre tudo e todos. Isso traz sensibilidade, irmãos, até para a gente enfrentar as dificuldades da nossa vida. Quando eu sei que Deus governa, que Deus não dorme lá no trono, que Deus não está lá sem ação, Deus tem poder. E a Bíblia diz que quando Deus levanta para agir, tem uma pergunta: quem impedirá? Amém, irmãos? E Deus sempre levanta para pessoas sensíveis. Deus sempre age em favor das pessoas sensíveis. Seja uma pessoa espiritualmente sensível, em nome de Jesus. Amém? Leva isso para o seu dia a dia, para a sua casa, para a sua vida prática, pessoal. Leva lá para a sua escola, para o seu trabalho, leva para a sociedade.
Deus deseja que sejamos uma igreja sensível. O texto diz aí, no verso de número 1 de Isaías: vi, no ano da morte de Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre alto e sublime trono. Deus está sentado num alto, num elevado e sublime trono. Até os céus está debaixo dos pés do Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor inclina, Deus do seu trono inclina para ver o que se passa no céu, está debaixo. Ele inclina para ver o que se passa nos céus e para ver o que se passa lá na terra. Deus está inclinado agora, atento ao que está acontecendo agora no planeta Terra. Amém, irmãos? Coisa maravilhosa, né? Quando a gente começa a confiar no governo de Deus, quando a gente começa a confiar que Deus governa e ninguém pode deter o governo de Deus, que Deus governa na minha casa, que Deus governa na minha vida, Deus governa na minha finança, Deus governa na minha espiritualidade, Deus governa no namoro, Deus governa no casamento. Quando nós entendemos isso, vem a cura. Essa sensibilidade é muito interessante para nós. Outra coisa, o segundo elemento que gera e preserva a sensibilidade espiritual está na compreensão de que Deus, como sendo a fonte da plenitude, Ele enche todas as coisas. A nossa vida, irmãos, é cheia de vazios. O pecado causou um vazio tremendo na nossa vida. Vazio mental, vazio emocional, vazio sentimental, vazio material, vazio financeiro. Tudo ficou tão difícil. Muitas áreas da nossa vida têm vazios, mas nós temos um Deus que enche todas as coisas. A Bíblia diz no verso de número, a Bíblia diz aí no verso de número 1, 3 e 4, diz assim, o texto é no final do versículo de número 1: e as abas de suas vestes enchiam o templo. Que Deus possa encher cada vazio nosso com as abas de sua veste, cobrir as vestes do Senhor, que possa cobrir e encher todos os vazios da nossa vida, e encher todo o templo. Hoje, irmãos, o templo de Deus não é, isso aqui é templo nosso, o templo é para nós, é para nos livrar do sol, da chuva, do frio, temos um lugar mais tranquilo para a gente reunir. Deus não está preso a nenhuma parede. A Bíblia diz que o templo de Deus somos nós, e Deus deseja você encher a sua vida, que é templo dele, que o Espírito Santo possa encher a sua vida. A sua vida, sim, é um templo do Senhor. Amém? E a Bíblia diz aqui ainda, no verso de número 3, diz assim: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus encheu o templo e Deus enche a terra. O verso de número 4 diz assim: as bases do limiar se moveram, as portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu da Shekinah, da nuvem de Deus. Deus deseja encher sua vida, todas as áreas dela. Sensibilidade para entender que Deus enche. Se você está com algum vazio hoje, Deus enche e Deus preenche. Amém? O terceiro elemento aqui para a gente andar, que gera e preserva a sensibilidade espiritual, está na compreensão de que Deus é, na sua forma absoluta, santo. E a Bíblia diz que lá os querubins diziam o quê? Santo, santo, santo é o Senhor, 3 vezes: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mesma coisa está dizendo assim: santo, 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 separado, único, não tem outro igual, é o nosso Deus. Ele é o Deus que peleja por nós, Senhor dos exércitos. Ele tem um exército de anjos
que recebe ordem todos os dias para guardar você em todos os seus caminhos. Antes de você levantar, esse exército já está atuando no mundo espiritual para te guardar em todos os seus caminhos. Amém? Para te livrar, para te proteger. Eles recebem ordem de Deus todos os dias. Se nós estamos aqui, irmãos, vivos, é porque esse exército não para de pelejar por nós. Senão o diabo já tinha ceifado a nossa vida, tirado a nossa vida, porque ele odeia a nossa vida, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele não é. Nós aqui somos seres humanos, imagem e semelhança de Deus. Reflita a santidade na sua fala, reflita a santidade na sua ação, reflita a santidade na sua espiritualidade. Reflita. É isso, Deus fez você espelho dele. Imagem e semelhança significa que você é um espelho que reflete a imagem de um Deus que é santo. Se você é um espelho, não está embaçado, você reflete o que? A santidade de Deus na sua vida, a bondade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus com o outro. Não é assim que Deus reflete em você? É assim que Deus deseja que você seja esse espelho. Então, Deus é absolutamente santo, mas você também está sendo convidado para viver de uma forma separada para Deus. Quarto elemento que gera e preserva a sensibilidade espiritual está na compreensão da natureza divina e também da compreensão da nossa natureza. Deus é santo, mas você é pecador. Seja humilde diante dele. Olha que extremo, um Deus santo relacionando com seres pecadores, né? Então a Bíblia diz aqui, através dessa visão, diz assim, ao ver, né, Deus assentado, Isaías disse assim, ele mesmo, presta bem atenção, irmãos, que começou o grande segredo para Isaías receber o perdão do pecado, ser tirado dele aquele poder que leva para o pecado, que é a iniquidade. A Bíblia diz aqui que Isaías, aqui, irmãos, logo de imediato, ele diz assim: então disse eu, Isaías, ai de mim! Como pode um pecador ver Deus e não ser consumido? Ai de mim, diz ele. Caminho, ele começou a fazer a diferença entre a natureza divina e a natureza humana. Ai de mim, diz o texto, estou perdido, Deus vai me matar, Ele vai me consumir. Ai de mim, diz o texto, porque eu sou homem de lábios impuros. E Jesus já falou bem, deixou bem claro que a boca só fala o que está cheio, o coração. Eu sou homem de lábios impuros. Ele reconheceu, irmãos. Ele foi humilde. Ele sabia que aquela situação, aquela visão, ele era merecedor de morte só de ter visto Deus. Mas o pecador que reconhece que é pecador não sai sem o perdão de Deus. Aí a Bíblia diz assim: porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando ele reconheceu o que ele era, diante da grandeza da natureza de Deus, a Bíblia diz que Deus colocou um plano em ação. Um dos querubins que estava lá ao redor do trono, bateu asa, foi até o altar, e tirou lá do altar uma brasa. No contexto da nação de Israel, o altar, se colocava lá no altar um animal que representava você, que iria morrer por você pecador. E era tão interessante que quando a pessoa ia lá para oferecer a oferta pelo pecado, lá no altar lá do templo lá em Israel, ele estava aqui o altar, o animal estendido para ser sacrificado, ele punha a mão sobre a cabeça do animal, fazendo um só corpo entre ele e o animal, e o sacerdote sacrificava, cortava
pescoço, derramava o sangue daquele animal como se fosse o dele. É como se ele estivesse morrendo, o animal estava morrendo no lugar dele, mas já apontava para a cruz de Cristo. E esse animal tinha que ser totalmente consumido, virar cinza, não se aproveitava nada, porque ele era um animal que estava ali como sacrifício pelo pecado. Mas a Bíblia diz que lá o altar, debaixo do altar tinha brasas. A Bíblia diz que o serafim foi lá, tirou uma brasa e tocou nos lábios de Isaías. Imediatamente veio para ele uma palavra de solução. O altar, Jesus é a sua solução. O altar lá representava a cruz de Cristo. Deixa Jesus tocar na sua vida. Deixa Jesus queimar na sua vida, para queimar todo o seu pecado. Ele é a brasa que queima todo o seu pecado e libera para você o quê? Expiação. A palavra perdão significa espiar. Nem espiar com S não, com X, tá? Espiar com S é de ver, de analisar, né? Estou espiando. Expiação com X é perdão. Deus te perdoou. Jesus tem a solução para você. E a Bíblia diz que, o texto aqui diz que imediatamente ele recebeu essa palavra. Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Sensibilidade para a gente saber que nós temos perdão, mesmo sendo pecadores, com Deus perfeitamente santo, justo, nós podemos receber o perdão de Deus. Amém? Encerrando aqui, o sexto elemento que gera e preserva a sensibilidade espiritual está na compreensão da voz e no chamado de Deus ao coração daquele que passou por esse processo de sensibilidade. No final, Isaías estava ali, viu Deus, contemplou toda aquela cena, compreendeu que Deus é aquele que enche, compreendeu que Deus é santo, compreendeu que Deus tem uma natureza absolutamente perfeita. A Bíblia diz que Isaías ouviu uma voz. Presta bem atenção, irmãos. Primeiro ele viu para depois ouvir. Ele viu lá no início do capítulo, está falando que ele viu, não foi? Agora aqui está dizendo o seguinte, o texto aqui está dizendo o seguinte, depois disso ouvi a voz do Senhor. Olha, irmãos, como é que chegou a sensibilidade também nos ouvidos, ver e ouvir. Aí a Bíblia diz aqui, e ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus não chama ninguém, nenhum salvo vai ter o privilégio de ser crente só para ficar assistindo culto, assistindo coisas espirituais. Deus te chamou para servir, Ele vai te mandar, Ele vai te enviar. Entenda isso, irmãos. Isaías teve essa sensibilidade. Depois de passar por todo esse processo, ele teve a sensibilidade do seguinte: Deus foi tão maravilhoso comigo que me preservou, merecedor de morte. Aí de mim, eu vi o Senhor na minha carne. A Bíblia diz que Isaías falou assim: agora Deus me envia. E aqui está o resto do livro que Deus enviou para ele falar, que é o livro de Isaías, o profeta Isaías, um grande livro da Bíblia, né, dos profetas. Então Deus também te tirou da insensibilidade para a sensibilidade, para você servir ao outro. Tá ok? Que Deus coloque essa palavra no nosso coração, que não falte sensibilidade em nós, que sejamos sensíveis no culto, sensíveis ao levantar, ao deitar, ao comer, ao dormir, né? Ao levantar cada dia para o trabalho, no seu trabalho, nas suas atividades, seja sensível. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Só para fechar aqui,
A nação de Israel estava padecendo, irmãos, fadiga no Egito. Êxodo. Lá no capítulo 3, Moisés tinha fugido lá do Egito. Ele era herdeiro do trono do Egito, mas ele fugiu porque ele viu um egípcio maltratando um hebreu que estava cativo da nação de Israel lá. Ele entrou na contenda ali, acabou matando o egípcio. Por causa disso ele fugiu. E ele era dono do trono, ele era herdeiro do trono do Egito. Aí a Bíblia diz que Moisés fugiu, foi para a terra de Midian. Chegou lá em Midian, ele começou a cuidar das ovelhas de Jetro. Ele era pastor, pastoreava a ovelha no deserto. Pastorear ovelha no deserto sem pasto é igual esse tempo seco que nós estamos aqui. Quem tem animal sofre. Como que é difícil você cuidar do animal em tempo de secura. Lá era natureza, era deserto. Ele foi para o Monte Horebe. Ao chegar lá no Monte Horebe, lá perto do Monte Horebe, ali no deserto de Horebe, ele via. Era o cotidiano, irmãos. Deus quer falar com você no cotidiano. É isso que eu quero falar com você. Deus quer te fazer de você um instrumento dele no seu cotidiano. A Bíblia diz que ele começou a observar uma sarça. Uma sarça é um arvoredozinho pequeno. Fala-se alguns comentaristas que naturalmente essas sarças, por causa do calor do deserto, elas pegavam fogo sozinhas. O calor era tão grande que pegava fogo e consumia aquela árvore. Mas Moisés, quantas vezes, talvez pastoreando, ele viu aquela árvore sendo consumida pelo fogo. Mas ele percebeu uma árvore que estava queimando, mas o fogo não consumia aquela árvore. Ele falou: gente, que coisa mais engraçada. Tudo que eu já presenciei nessa cena virou cinza, mas aquela ali não consome. As folhas estão lá, o fogo queimando. Ele aproximou. Quando Moisés estava aproximando daquela árvore, da sarça, saiu de dentro da sarça uma voz: Moisés, duas vezes falou. O primeiro ele te chama para você ter um relacionamento, depois ele te chama também para você. A Bíblia usa muito isso, a repetição de nome. Saulo, Saulo, Moisés, Moisés, Abraão, Abraão. Deu para você entender? Então, porque Deus te chama para ser dele, e depois ele te chama para você ser servo e serva dele. Deu para entender? Aí ele falou: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Entre nós e o solo existe um solado aí. Ele quis dizer para Moisés assim: Moisés, assume que você é pó dessa terra. Tira a sandália. Assim, a única coisa que neutralizava Moisés do pó da terra, que ele foi feito do pó da terra, era um pedacinho de sola. E quantas coisas nós estamos deixando aí, irmãos, para subir o nosso degrau, o nosso solado? Depois nós estamos pensando que somos maiores que Deus, que eu posso fazer tudo que Deus não pode, que eu acho que Deus, isso é que eu faço, Deus não consegue fazer. Eu acho que Deus não vai conseguir fazer. Mas você vê, irmãos, a insensibilidade que ele faz. Aí Moisés tirou a sandália, aproximou. Deus falou: olha, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, antecedentes seus, o patriarca. Você veio deles. Eu vou te enviar lá no Egito para você libertar o povo do cativeiro do Egito. Deus está chamando cada um de nós para libertar essa geração do cativeiro do inferno. Venha, seja sensível e atenda às coisas de Deus. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé. 2 orações e uma terceira oração depois. 2 orações. Quem planta colhe. Vem cá, presbítero Ricardo. Quem está na campanha Quem planta colhe, quem quiser entrar pode pegar os envelopes aqui para preencher depois seu pedido. E para cartas para Deus. Só para ficar aí no seu lugar e levando só o envelope. O presbítero Ricardo vai orar e orar também para cartas para Deus.
Deus amado, nós queremos agradecer por essa oportunidade que temos aqui de apresentar diante do Senhor, ó Deus, os nossos pedidos da campanha Quem Planta, Colhe. Ó Deus, quantos testemunhos, ó Deus, têm sido, ó Deus amado, relatados aqui, ó Deus amado, os meses, ó Deus amado, que assim o Senhor abençoou pessoas. Ó Deus, toca, Pai querido, e realize, ó Deus, aquilo que é necessário, ó Deus, dentro de cada pedido, ó Deus amado, que tem sido colocado nesses envelopes. Estamos aqui, ó Deus, apresentando diante do Senhor, como temos apresentado nas quintas-feiras, e creio também que cada um tem apresentado, ó Deus, no seu lar, na sua devocional diante do Senhor, ó Deus, pedindo uma intervenção sobrenatural tua, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, também queremos apresentar essa campanha também das cartas para o Senhor. Abençoa também cada um que tem depositado aqui, ó Deus amado, o seu pedido, o seu agradecimento. Nós queremos, ó Pai querido, em nome de Jesus, colocar, apresentar diante do Senhor, ó Deus, essas diversidades, ó Deus, de situações, em nome de Jesus Cristo. Também queremos fazer menção, ó Deus amado, do trabalho que será realizado no mês de outubro, no dia 8, no dia 9, ó Deus, no departamento infantil, com os demais departamentos da igreja. Já consagramos e apresentamos, ó Deus, cada um, ó Deus, que tem, ó Deus, atuado de uma forma direta e indireta, ó Deus, já apresentamos diante do Senhor. Abençoa cada criança que já se inscreveu, aquelas que irão se inscrever, todos os participantes, ó Deus, do dias, ó Deus, nós queremos apresentar diante de Ti, pedir a Tua bênção, os Teus livramentos necessários, e a prosperidade do Senhor se manifeste, ó Deus amado, proporcionando salvação infantil e salvação de adultos, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Deus amado, a preletora, a pastora Mariana, abençoa também a cantora Sandrinha, Deus amado, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos fazer mais uma oração, ok? Irmãos, você entendeu a mensagem? Deu para entender? Ficou claro? Precisamos de quê? Buscar sensibilidade. Tem alguma área da sua vida que você precisa superar, que está te causando insensibilidade? Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Qualquer pessoa que passou, ou que você deseja, né? Também para Deus, eu quero ser mais sensível. Tem coisa que eu não sei discernir, eu não sei. Pode ficar aqui na frente, pode ficar aqui, pode ficar vindo. Vem aqui em nome de Jesus, nós vamos orar por você. Vera, faz essa oração. Gente, Senhor amado, em nome de Jesus, ó Deus, te agradecemos por essa palavra, que o Senhor nos torne, Senhor, pessoas cada vez mais sensíveis à Tua voz, ao toque do Senhor. Ó Deus amado, em nome de Jesus, nós ministramos, Senhor, nessa noite, ó Deus, repreendendo toda a obra do diabo contra cada um de vocês, contra a minha vida, a vida do meu esposo. Nós repreendemos toda a obra do diabo contra a sua vida. Ele canta las porque a obra de Satanás é fazer com que você seja insensível à voz de Deus. Mas em nome de Jesus, tudo aquilo que Satanás tem feito para roubar as tuas bênçãos, em nome de Jesus nós repreendemos nessa noite. Que haja em nós um coração quebrantado, porque Deus, Ele não está com as mãos encolhidas para que não possa nos abençoar. Ele não está com as mãos encolhidas para que não possa te abençoar. Erga as tuas mãos assim. Ele canta lá de caras. Ele canta lá de cantarás. Tem um corinho que fala assim: ergo as minhas mãos, meus olhos levam aos céus. O Deus Todo-Poderoso que está lá no alto e sublime trono, Ele se encurva agora para olhar para você.
Ergo as minhas mãos, meus olhos levam aos céus, para receber de Deus paz real. Tem coisa, irmãos, que tira a nossa paz, que traz perturbação, mas este Deus está aqui agora. Ele canta, laxirinde caias, creia. Ele canta, laxirinde cantarás. Não diga, será que é possível? Será que isso vai acontecer? Porque Deus, Ele se compadece de você. Creia então. Creia, porque Ele é misericordioso. E a misericórdia do Senhor, ela se renova. Essa compaixão se renova todos os dias, cada manhã na nossa vida, irmãos. E Ele está ouvindo a sua oração agora. Basta você crer. Creia, porque aquele que tem fé como um grão de mostarda vai dizer: sai esse monte, arreda-te. Qual que é o teu problema? É um monte. Qual que é o seu desafio? Aquilo que você não consegue vencer, as drogas, o vício, problema de relacionamento, problema financeiro, é o seu monte, é a sua dificuldade, é o problema de enfermidade, mas o Senhor está falando. Ele canta, laxirinde caias. Amém. Creia, porque eu sou teu Deus, o Deus do impossível, o Deus que faz milagres acontecer. Este Deus toca agora as suas mãos. Ele canta, laxirinde caias. Ele te escolheu com um propósito, que é a glória dele. Amém. Ele canta, laxirinde caias, seja revelada, transmitida ao mundo, às pessoas lá do seu serviço, da sua escola, do seu relacionamento, que essa glória do Senhor seja transmitida através da sua vida. Amém. Deus te abençoa. Amém. Deus me abençoa. Ele canta, laxirinde cantarás. Erga as tuas mãos, seus olhos, eleva para Deus, porque você está recebendo dele a graça, o favor que você precisa. Caias, você está recebendo dele nessa noite. Creia, porque você vai dar testemunho, não para a minha glória do pastor, mas para a glória de Deus, porque essa palavra aqui que foi ministrada, é de Deus, e você pode ter a experiência que o profeta, antes de ser profeta, né, o Isaías teve, depois ele se tornou profeta. Porque este Deus está aqui, não só para atender as suas necessidades materiais, mas espirituais. E o plano dele é que você seja tocado para ser purificado e transmita essa glória. Ele canta resplandecente do Senhor a este mundo, às pessoas que você, do seu convívio. Amém. Irmãos, só um momentinho que eu vou liberar os irmãos. Essa família aqui, para quem não conhece, para quem conhece, melhor dizendo, né? Ela é tia da Betânia, do Jardel aqui, o irmão dela foi casado com a mãe da Betânia. Ela é tia da Catherine, minha nona. Nós estamos fazendo um trabalho com eles de discipulado, eles abriram bem o coração. Já tem umas 6 semanas, não tem? Mais ou menos, já está fazendo estudo bíblico com eles, lá na casa deles. Só para vocês entenderem o poder de Deus para a libertação. Eles estavam, essa semana eles sofreram um ataque tão grande do inimigo. Eles ficaram 4 dias sem conseguir dormir. Todos. Exceto você dormiu para todo mundo, né, galera? Ninguém conseguiu dormir, irmãos. 4 dias. Quando eu cheguei, eu falei: tem 4 dias que eu não prego os olhos.
Não é? Depois eles vão contar. Aí nós fomos lá, o estudo ficou para depois, para outra semana, a sequência, né? E nós vamos trabalhar na área de libertação, na casa deles, na família deles. Eu vou deixar depois, eles vão contar os detalhes. Gente, que coisa maravilhosa, mesmo assim, fora, né, da nossa ida lá, porque que Deus já está fazendo com eles. A bênção de Deus na vida deles. Deu orientação para o marido, um versículo na palavra, irmãos, certinho, encaixando naquele propósito que Deus estava liberando para eles, falando para eles o seguinte: olha, invoca que eu vou dar o livramento, e você vai me glorificar. O Salmo 149, verso 49, verso. Qual que é o verso? Você lembra? Você lembra, Duda? 49. Também por causa dele. Foi um milagre que Deus realizou ontem, e este Deus que opera milagres está aqui nessa noite, né? Permitindo que vocês ouçam esse testemunho, não é só esse testemunho, né? Tá, não é só esse testemunho. Depois ela vai contar. Mas eu acho muito interessante que Deus fez, que eles estavam passando essa tribulação. E Deus falou, né, com o Eduardo, né, o esposo, né, o pai das meninas. Aí Deus falou aqui com ele no Salmo 49, versículo. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. A Bíblia dele é diferente, né? Acho que vai dar uns 50. Tá. Aqui na Bíblia da gente é o Salmo 50, versículo 15, que fala assim: invoca-me. Deus falou com ele, né, na angústia, né, que estão passando. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém, irmãos? Aí hoje de manhã nós oramos, fizemos um trabalho lá, orientei, dei muito texto bíblico. Depois vocês vão contar os detalhes do que aconteceu. Foi um trabalho de libertação lá na família. Eu fiquei muito preocupado, falei: Deus, dê para eles o sono. Eu já perdi algumas noites de sono, não sei o que é. Aí hoje eu mandei uma mensagem para Queta, como é que o pessoal, eles passaram essa noite. Aí chegou o áudio da Eliane falando, é maravilhoso o áudio dela falando. Eles passaram uma noite, ela falou: eu dormi como uma criança, nem sonhar eu sonhei, nenhuma perturbação, irmãos. Nós temos que entrar lá na casa das pessoas para levar o Evangelho, levar a libertação e promover e trazer para a nossa igreja essa proposta de libertação. Pela noite de sono, vamos aplaudir o Senhor. Amém. Para encerrar, programação normal final de semana, mocidade às 19 horas no sábado, escola bíblica dominical para adulto, criança, tá ok? No domingo às 9h30 e às 19 horas nós teremos aqui no domingo uma cerimônia de batismo. Nós vamos batizar alguns irmãos, tá ok? Diga, ó. Amanhã o Átila, tá aqui meio complicado, a gente chama de Wallace. O Átila está fazendo uma programação com a mocidade também na casa dele. Você, se você puder ir lá, está com as portas abertas, só pegar o endereço ali com eles. Ele é presidente da mocidade, está fazendo um trabalho aqui no sábado, um culto e um encontro de Jó lá na casa dele, conforme a escala dele de trabalho, não é isso? Um dia dá na quarta, um dia dá na sexta, um dia vai dar na segunda, é conforme a escala dele. Semana abençoada para nós. Amém. Que Deus nos dê sensibilidade. Levanta as duas mãos para os céus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai
A comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém e amém. Até o próximo culto.